te adorarei, te adorarei, te adorarei. O Senhor está no nosso meio e nós viemos para buscar o Senhor, aquele que está sempre conosco, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Senhor é presente em nossas vidas. Se você veio buscar aquele Senhor, você crê que está em todos os momentos da sua vida, o seu confidente, aquele que te ama, o seu Pai, o seu Mestre, o seu amigo. Se coloque um momento de oração neste momento. Baixe sua cabeça e peça: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor não me deixa, eu sei que nas minhas lutas o Senhor está presente, me guiando, me orientando, através do Teu Espírito. E façamos dessa música uma oração no início desse culto. Eu sei que fez agora.
Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Nesses dias temos falado sobre a oração, Senhor, sobre intimidade, sobre conversar contigo, Pai. E nós, como igreja, vamos declarar agora que nós cremos no poder da oração, que nós cremos em joelhos dobrados, clamando pela resposta do Pai, que nós cremos em mãos levantadas em adoração, acreditando que o Senhor já respondeu às nossas orações, porque aquele que confia, ele não é como uma onda que é levada pelos ventos, mas ele é firme como uma rocha, ele tem os seus pés firmados na rocha. E se nós somos uma igreja confiante no poder do Senhor na nossa comunidade, nós poderemos alçar voos que nenhum olho já viu, que nenhum ouvido já ouviu, e que só o Senhor sabe que tem preparado para as nossas vidas. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Como igreja, vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Existe algo nessa noite que você quer colocar diante do altar do Senhor? Esse é o momento para você fazer isso.
Se existe algo impossível que você tem vivido e experimentado na sua casa, se existe algo que parece grande demais aos seus olhos e você não tem conseguido encontrar alternativas, se você tem experimentado momentos de insegurança e incerteza em relação às orações que são levadas ao altar, esse é o momento de unirmos a nossa fé aqui nesse lugar. Esse é o momento de aproveitar esse ambiente espiritual que foi gerado através da intercessão, da adoração, da consagração. E sabemos que onde o povo do Senhor está reunido, ali também está a presença do Deus Todo-Poderoso entre eles. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se faz presente. Esse é o momento de dizermos a Ele o que nós precisamos. Esse é o momento de dizer a Ele o que traz o nosso coração angustiado aqui essa noite. Esse é o momento de dizer o que traz o nosso coração apertado, deprimido, descontente, e que traz o nosso coração magoado. Senhor, nós apresentamos a Ti, nós levamos o nosso problema a Ti, nós levamos a afronta que sofremos a Ti, nós levamos, ó Deus, essa notícia ruim a Ti, nós levamos essa inquietação a Ti, essa insegurança, essa crise de ansiedade, nós levamos a síndrome do pânico a Ti, nós levamos essa enfermidade até aos Teus pés, Senhor, porque nós cremos no poder daqueles, ó Deus, que levam até aos Teus pés a oração, e nós cremos nos ouvidos que ouvem a nossa oração. Por isso, Senhor, nesse lugar nós vamos levar os nossos problemas a Ti, e vamos entregar ao Senhor, e vamos descansar conforme diz a Tua palavra. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós levamos, ó Deus, os nossos problemas a Ti essa noite, e vamos descansar de que o Senhor está cuidando. E nós vamos dizer isso todos juntos nesse momento. Esse refrão dessa canção que diz assim: eu vou levar meus problemas a Deus, eu vou descansar na presença de Deus e abençoar minha família, minha casa e os meus irmãos. Vamos dizer isso? Vou levar meus... Levante as suas vozes, a sua voz. Se você quiser levantar as suas mãos para dizer que você está entregando a Ele, entregue. Abençoe sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Enquanto nós cantamos mais uma vez, abençoe a pessoa que está perto de você, na frente, atrás. Abençoe e diz: seja abençoado. Diga para ela isso, cumprimente a pessoa que está perto de você e diga: seja abençoado. Leve os seus problemas a Deus. Abençoe quem está perto de você. Abençoe quem está ao seu lado. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Pois eu creio no poder. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. Amém. Você pode aplaudir a Deus por causa disso? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Você está feliz de estar aqui essa noite? Diga amém. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Eu quero dar as boas-vindas a você aqui nesse lugar. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, que privilégio poder contar com você nesse momento de celebração e poder adorar o Senhor junto com você aqui nesse lugar. Então você que está aqui pela primeira vez, no final dessa celebração, nós temos o nosso irmão Christian, que estará lá posicionado na saída do nosso templo à direita. Eu gostaria que você que veio pela primeira vez pegasse o seu presente. Nós temos um presente para te oferecer, para te dar ainda essa noite, tá bom? Não vai chegar na sua casa. Hoje você já sai com esse presente em suas mãos. Você que veio pela primeira vez, por favor, não vá embora ao final dessa celebração sem pegar o seu presente. Seja muito bem-vindo. E eu espero que você não saia desse lugar essa noite sem pelo menos uns 10 abraços de boas-vindas. A nossa igreja é uma igreja amistosa, calorosa e amiga, e a gente espera que você se sinta acolhido aqui em nosso meio também. Eu tenho alguns avisos para passar para você. Primeiro, talvez você já esteja se perguntando o que o pastor inventou hoje. Está faltando luz na igreja, ele agora vai vir com colete, né, para aparecer um pouco mais e destacar. Não. Eu quero orientar você em relação a uma situação que nós estamos vivendo agora na nossa igreja, que é o nosso problema de estacionamento. Irmãos, vocês já perceberam que com o aumento de frequência nós temos alguns desgastes. E um dos desgastes relacionados ao aumento de frequência está relacionado a banheiros, está relacionado a lugares para sentar e também está relacionado ao estacionamento. O que nós podemos resolver de pronto é o nosso estacionamento. Então eu gostaria que você estivesse atento às pessoas que estão com esse colete aos domingos. Elas estão orientadas
para ajudar você na melhor maneira de estacionar. Às vezes você estaciona numa marcação que pega 2 vagas. E não é por mal que ele vai dizer para você, irmã, coloca mais para cima, irmão, coloca ali mais para baixo, por favor. Às vezes nós temos aqui os nossos estacionamentos e nós conseguimos colocar 2 carros a mais, 3 carros a mais, organizando como os carros vão entrar no estacionamento. Eu gostaria de pedir a sua colaboração. Quem está com esse colete está servindo ao Senhor, é voluntário. Eu gostaria que você estivesse respeitando e sendo muito gentil, muito cortês com essas pessoas que estarão tratando você também com toda a gentileza para melhorarmos o nosso estacionamento. E além disso, esse colete também serve para identificar pessoas que talvez, para destacar, talvez pessoas que fiquem rondando os nossos carros aí. Então você pode ter um tempo de tranquilidade. Os nossos irmãos que estarão no estacionamento, eles estarão rondando, dando uma volta, e esse colete coloca um pouquinho de presença também. Nós temos também uma lanterninha em breve, e vai ficar tudo melhor, vai ficar muito mais bonito aí. O nosso sonho é que tenham 2 pessoas, né, cuidando dos nossos carros por domingo. Por enquanto nós temos apenas uma. Eu já comprei 2 coletes profetizando. Um, o Marcos já está lá fora hoje, e o outro eu estou vestindo. Mas eu profetizo que em breve nós teremos 2 pessoas cuidando de carros, uma do lado esquerdo da nossa comunidade, outra do lado direito, para cuidar dos nossos carros e melhorar aí o nosso acesso a esse lugar, tá bom? Então eu conto com você que quer ajudar no Ministério de Estacionamento, que você se identifique aí com o seu Mazini, comigo, ou com alguém que está com esse colete dizendo, eu quero ajudar. Nós vamos pegar o seu nome e vamos colocar você nessa escala para servir ao Senhor também nos domingos à noite aqui nesse lugar, tá bom? Conto com a sua colaboração. Outra colaboração que eu peço para vocês é que está chegando a nossa IBF. Coloca a tela para mim, por favor, Gabriel. Está chegando a nossa IBF, então atenção, pais, nós vamos fazer uma festa com as nossas crianças do dia 21 a 23 de julho agora, né? Fora esse próximo final de semana que vem, no outro, nós estaremos com as crianças quinta, sexta e sábado, das 13h30 até as 17 horas. Então, pai e mãe, preste atenção. Eu preciso que essa noite você faça a inscrição do seu filho. O valor da inscrição é de R$10. Não vim preparado, faça a inscrição, depois você acerta. Como você puder, quando você puder. Eu quero fazer a inscrição, mas não tenho condições de pagar. Faça a sua inscrição e sinalize ali que você não tem condições de pagar. E você será então abençoado pelos nossos mantenedores na igreja. E nós teremos condições de abençoar o seu filho para participar, tá bom? Essa ajuda de custo de R$10 é para quem pode nos ajudar por filho, por criança. Quem não puder, não se sinta constrangido, é só dizer, não quero ou não posso pagar, e nós não iremos cobrar essa taxa da sua criança, tá? No final da nossa celebração, nós temos a mesa do nosso departamento, nós temos nosso que discípulo estará posicionado com a ficha e para fazer ali a inscrição do seu filho e da sua filha. Crianças de 4 a 10 anos, nós faremos atividades de bastante lá, e teremos a equipe da Vila Esperança, de Londrina com a gente. Vai ser um tempo precioso para a gente participar com as nossas crianças lá. E por falar no nosso Distância Zero, que é o tema da nossa IBF, no sábado terá um trabalho manual com as crianças. E a gente vai precisar de tampinhas de garrafa PET. Então, se você puder ajudar essa semana, recolhendo as tampinhas de garrafa PET, trazer para a gente até no domingo que vem aí, você pode entregar para a Daniele, que é a Anne, as meninas que estão à frente do nosso Que Discípulos, a tia Lia, a Heloísa, que são as meninas que estão à frente da Turminha de Cristo. Pode entregar para elas as tampinhas, que nós queremos recolher essas tampinhas para poder ajudar. Precisamos de 500, temos 100. Então nós contamos com a sua colaboração para a gente poder juntar essas tampinhas de garrafa PET, qualquer cor, tá bom? É só levar para as meninas aí, trazer para o domingo que vem, ou durante a semana, se você as conhece, já pode levar para elas. Outro aviso que não está na tela é o seguinte, nós teremos o nosso encontro de casais na primeira semana de novembro. Nós temos poucas vagas sobrando. Se você estiver interessado em saber como funciona, a forma de pagamento, valores, procure aí a Rosângela, a Joseli, o Luiz Carlos, o Valdenir. Ao final dessa celebração, e eles darão as informações. Nós temos poucas vagas sobrando. Se você se interessar em participar do nosso encontro de casais, que será em Campos do Jordão, eu ia falar Campos Novos, Campos do Jordão, né? Em novembro, se você tiver interesse em participar, um lugar romântico, bonito, você, esposa e você, vai ser um tempo precioso. Eu queria que você
procurasse informações no final de celebração. Mais um aviso. 31 de julho vai ser um dia de festa aqui na nossa igreja. Por quê? Nós comemoramos 113 anos da IPI, a Igreja Presbiteriana Independente. Ela comemora 113 anos no Brasil. Todas as igrejas presbiterianas comemoram 113 anos. E no dia 31 nós vamos fazer uma festa aqui. Eu queria que você já se preparasse, colocasse na sua agenda e não ficasse de fora dessa festa que vai acontecer no dia 31 de julho. Nós receberemos membros por batismo, profissão de fé, teremos membros por jurisdição, batismo infantil. Vai ser uma festa aqui, irmãos, que eu gostaria que você estivesse presente para participar, que vai ser inesquecível para o nosso coração esse momento, um memorial mesmo. Mas por se tratar de um dia tão importante, nós gostaríamos de regar esse dia com oração. Nós gostaríamos de convidar você a se envolver e se engajar conosco em oração. De que maneira? O que nós queremos é que você entenda que existe um ambiente espiritual através disso. Dezenas de pessoas batizarão aqui, dezenas. Elas estarão saindo do ambiente das trevas para o reino da luz. E quem é que fica triste com essa situação? O diabo. O diabo não está feliz com o que está acontecendo. Então nós já temos sentido muitos levantes malignos. Eu como pastor já tenho sentido. Os nossos irmãos que estão na liderança também. E gostaríamos que você se engajasse em oração para que Deus preservasse os nossos irmãos e preservasse essa festa do dia 31. De que maneira? Pense bem comigo. A partir de hoje, nós vamos começar uma campanha de 21 dias de jejum e de oração. No final da ministração eu vou orientar você melhor sobre isso. Mas eu queria que você já colocasse no seu coração o desejo de participar. De que maneira você vai fazer isso? Você vai reservar um horário por dia para orar. Você vai reservar um momento do seu dia para jejuar. O jejum pode ser de diversas maneiras. Pode ser tirando café da manhã, pode ser tirando carne vermelha, pode ser comendo apenas salada. Só não vale aquele jejum de tirar Coca-Cola, esse não vale, né? Outros jejuns assim que você sabe que são coisas essenciais para você, que você vai tirar por um período, você pode fazer. Eu vou explicar melhor no final, mas eu queria que você já colocasse no seu coração o interesse de participar. 21 dias de oração e jejum. Nós encerraremos, sabe que dia? Dia 31 de julho, no dia da nossa celebração. Então vai ser especial. Nós estamos aí no meio do nosso seminário de oração. Hoje nós encerramos e queríamos convidar a igreja para orar conosco, para buscar a Deus por nós, conosco, por nós e pela igreja. O tema nosso é avivamento e quebrantamento. E aí eu queria que colocasse o próximo. Pode passar o próximo. E o tema do nosso jejum e oração é Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós queremos viver aqui um avivamento, mas nós queremos viver um avivamento cheio de quebrantamento, onde o nosso coração se dobre e se rende na presença de Jesus. E eu queria convidar você que vai se tornar membro da igreja, ou você que é membro da igreja, a amar a sua igreja, a amar essas pessoas que estarão entrando aqui no nosso hall de membros, e interceder para que Deus traga avivamento e quebrantamento em cada um dos nossos corações. E a nossa igreja viva tempos ainda mais especiais da presença do Espírito Santo entre nós e no meio de nós. Amém? Convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Eu queria convidar você essa noite a oferecer a Deus o seu melhor. Oferecer a Deus o seu melhor do coração. Deus não aceita o que sai dos nossos lábios. Deus aceita apenas o que sai do nosso coração. Então eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos devolver dízimos e ofertas nessa primeira canção. E aí à sua frente tem um envelope. Se você está nos visitando, não fique constrangido, porque essa é uma atividade entre os membros da igreja. Mas se você quiser participar oferecendo dízimos e ofertas, você pode ficar à vontade. Será muito bem-vindo. Mas você, membro da igreja, você já sabe da sua responsabilidade. E você sabe que não é obrigação, é generosidade. Por isso, essa noite eu não vou chamar de dízimo e oferta. Eu vou chamar de momento da generosidade. Faça isso com o seu coração. Faça isso generosamente. Pastor, qual é o valor que eu tenho que dar? Você não tem que dar valor nenhum. Você tem que dar uma oferta do coração. Faça isso de coração e o Senhor certamente se alegrará. E nós louvaremos a Deus pela sua vida. E essa causa, esse reino continuará ainda acontecendo. Entrega essa noite, enquanto nós cantamos essa primeira canção. Traga no altar do Senhor dízimos e ofertas para o louvor e para a glória de Jesus. Pai, receba
dízimos e ofertas. Na verdade, Senhor, a nossa generosidade em Teu altar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença,
quão real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Adora o Senhor neste momento. Pega a sua voz em adoração, em oração. Diga ao Senhor palavras de adoração. Diga, Espírito Santo, eu desejo o seu agir na minha vida, na minha igreja. Eu desejo de todo o coração estar na sua presença, meu Pai. Jesus Cristo, obrigado por me proporcionar este momento na sua presença. Espírito Santo, venha e me ligue ao Pai. Que eu possa ser livre na sua presença, Espírito Santo. Pois só o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Rei. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o único Deus que brilha, que reina, soberano para todo sempre. E nós vamos declarar que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é a estrela da manhã. Imagine o Senhor no alto sublime trono. Imagine o leão da tribo de Judá que venceu, que tomou as chaves do pecado, da morte, do inferno e nos resgatou. Nos resgatou de um destino tão trágico, de fracos pecadores que mereciam a morte, para um reino e sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido de Deus. No que fomos transformados, meus irmãos, o que o Senhor fez por nós, Ele em toda a sua magnitude, plenitude e poder, nos tomou e nos quer perto, nos quer junto. Como não declarar aquilo que Ele é? Ele é o nosso Rei. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei,
pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Hey. Declarar a igreja, ele é o rei, ele é o rei. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz.
Ele é a estrela. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha com grande força. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. E ele ruge, e ele ruge, e ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. E ele ruge, e ele ruge, e ele ruge neste lugar. Neste lugar. Vamos estar na sua presença. Senhor, como é bom estarmos na sua presença, Pai. Estando na sua presença, Pai, de mãos limpas e coração puro, nós podemos declarar: quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Declarar: quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de... Vamos declarar: se eu passar pelo fogo, se eu passar pelo fogo, se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei.
Meus irmãos, quem nos atrai aos santos dos santos é o Senhor. Quem nos convida é o Senhor. Quem prepara o caminho, nos capacita e enche o nosso coração de alegria é o Senhor. É Ele que nos ensina a adorar. É Ele que nos ensina a orar. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Não existe nada de bom em nós que o Espírito Santo não nos ensine. Por isso, o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, tem modificado a nossa carne a cada dia. Ele pagou o nosso preço e agora Ele tem feito o trabalho. Tem feito o trabalho de nos vivificar através do Espírito Santo. A igreja só terá vida quando o Espírito Santo agir livremente. A igreja só terá vida quando nós deixarmos o Espírito Santo agir na nossa frente. Quando as palavras não forem escolhidas por nós, mas sim pelo Espírito. Quando as ocasiões não estiverem mais na nossa mão, mas no Espírito Santo de Deus. Ele é o único que nos liga ao Pai. Sem o Espírito Santo não há vida. Sem o Espírito Santo não há salvação. Não há salvação porque Ele é o nosso presente, Ele é a nossa herança. Através dEle nós seremos revitalizados pelo Senhor e ganharemos um novo corpo. Por isso não deixe o Espírito Santo apagar no seu interior. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito e deixe Ele te convidar. Ele te convida. Ele te convida. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar pela glória, a glória de Acho que você pode aplaudir ao Senhor por isso, né? Obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado pela sua presença, papai. Amém. Você pode se assentar, por favor. As crianças de 3 a 8 anos vêm aqui à frente, juntamente com suas facilitadoras. Crianças de 3 a 8 anos. Crianças de 3 a 8 anos, vêm aqui com as suas facilitadoras. Que bonito. Facilitador também, né? Aí, ó, também temos que ser genéricos. Facilitador e facilitadora. Isso. Bem, vamos orar com as nossas crianças aqui. Vamos ver quem que pode fazer essa oração hoje para mim aqui. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe nosso estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, irmãos. Nós estamos hoje muito felizes porque é um dia especial onde temos falado sobre oração na nossa igreja. Desde o sábado nós temos ouvido algo a respeito disso. O pastor Renato trouxe uma palavra muito importante sobre os empecilhos que nos levam a não agir em oração e também trouxe quais são os motivos que devemos orar. Hoje pela manhã o pastor Max falou para nós a respeito de como é o caráter daquele que ora. Não apenas o conteúdo da oração, mas aquele que faz a oração, como deve ser o coração. E hoje eu gostaria de encerrar com vocês falando sobre um sentido mais abrangente da oração, que é realmente o conteúdo da oração dentro do nosso coração, que é a presença do próprio Deus que nos faz orar. E nós estamos nessa temática aí, falando a respeito desse mês celebrativo, Igreja Viva, Viva a Igreja. Nós vamos até o dia 31 de julho falando sobre esse tema, que tem duplas formas de ser compreendido. A igreja viva no sentido da exuberância, do avivamento, da vivacidade. E viva a igreja no sentido de comunidade, de experimentar os benefícios, os privilégios, as alegrias decorrentes de participar de um grupo como o nosso, uma família da fé. Portanto, eu gostaria dessa noite introduzir essa conversa com vocês, falando como é bom participar da igreja, como é bom ser a igreja, como é bom a gente vir a um lugar como esse, que se chama templo e construção, para sermos igreja juntos aqui uns com os outros. Então, muitas vezes a gente não entende essa verdade. Por isso esse tema desse mês é para a gente lembrar de como é bom ser comunidade, mas como é bom ser comunidade viva, como é bom ser comunidade atuante, como é bom ser comunidade que tem a presença do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo. Pode ser que algumas coisas você não entenda que estejam acontecendo aqui, mas eu posso garantir para você que é a unção do Espírito Santo. É isso que está acontecendo. Talvez você tenha algumas dúvidas do que aconteceu com você essa noite, durante o louvor, e o que vai acontecer com você durante a palavra, mas eu posso te garantir que isso não é do homem, isso é a unção do Espírito Santo. Essa semana eu estava voltando da região das chácaras, aqui sozinho no meu carro, e o Senhor falou no meio do caminho, do nada, assim, apareceu praticamente audível nos meus ouvidos, e falou: por que você está com medo da unção? E eu falei: Deus, mas eu estou com medo da unção? Ele disse: sim, você está com medo da unção. E imediatamente meu coração apertou e disse: é verdade, eu tenho medo da unção. Irmãos, eu posso garantir para vocês aqui, já posso confessar o meu pecado e também compartilhar com você, que eu tenho sido muito receoso com muitas coisas que têm acontecido na nossa igreja. Algumas coisas que fogem do controle pastoral, algumas coisas que fogem do controle ministerial, e isso traz um pouquinho de temor humano. Mas o Senhor me pegou no meio dessa semana, numa trajetória nada comum, e falou para mim: você não precisa ficar com medo da unção, desde que saiba que sou eu quem estou fazendo isso. Irmãos, eu estou na garantia aqui essa noite de dizer que eu não tenho mais medo da unção. O que está acontecendo na nossa igreja, essas pessoas que estão sentadas ao seu lado, que há poucos meses não estavam aqui conosco, que têm voltado domingo após domingo, que têm retornado a esse lugar, que têm sentido a presença de Deus nesse lugar, eu fico cada vez mais feliz por saber que isso não é obra humana, isso não foi o pastor Denis que trouxe, não foi o pastor João que fez, mas foi o próprio Espírito Santo que está realizando no nosso meio. Isso é maravilhoso. Agora, por falar do Espírito Santo, às vezes nós desprezamos esse conteúdo da oração em nós, porque quando a gente olha para nós, a gente percebe que às vezes falta o vigor, falta a força. De onde será que vem esse desânimo? De onde será que vem esse fracasso? Deixa eu começar contando uma ilustração que aconteceu comigo. Não sei se você já perdeu o fôlego alguma vez. Não sei se você já teve essa experiência de tomar uma pancada na região do abdômen e aquele ar que você precisava suprir, o seu pulmão não vem. E parece que não volta mais. Qual é a sensação disso? A sensação de que a morte está chegando. Porque se o ar não vem em seguida, é significado que a morte está chegando. Eu tive essa experiência aos meus 15 anos de idade, quando eu estava jogando futebol aqui, era jogador do União Bandeirantes aqui do Paraná, que vocês conhecem bem. Comecei minha carreira de futebolista ali no União Bandeirantes, e eu tive essa experiência de perder o fôlego ali pela primeira vez, e única até então, porque numa certa trajetória da bola, eu dividi uma bola com o goleiro, o que me rendeu uma hemorragia interna na região do abdômen, fui operado às pressas e quase fui a óbito. Um milagre de Deus me preservou vivo para falar essa mensagem para você essa noite, mas a sensação antes de ir para o centro cirúrgico, deitado no gramado, é de que eu iria morrer. O ar não voltava, e foi mais ou menos assim. Você consegue sentir a angústia desse momento? Se você já passou por isso, você já sabe exatamente o que eu estou falando. Se você não passou, você já consegue imaginar o que é a sensação de perder o fôlego, a sensação de que a vida está indo embora e a morte, por sua vez, está chegando. Por que isso? Porque a vida é o fôlego. A vida é o fôlego. Se nós pararmos para perceber, o fôlego nos é concedido para viver.
16 vezes por minuto, isso acontece na nossa vida. 16 vezes por minuto, sem você perceber, você está inflando os seus pulmões, você está abrindo os seus brônquios, você está, os alvéolos estão trabalhando para a purificação, o oxigênio está sendo transmitido à sua circulação e você está vivendo. O fôlego da vida te traz vida. Isso significa que o sopro da vida passa continuamente nos nossos pulmões. Interessante pensar que as Escrituras falam exatamente isso. Não sei se você já percebeu, mas olha lá, passa para mim por favor, acho que travou aqui. As Escrituras falam sobre Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha só o que a palavra de Deus diz. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Sem o sopro de Deus na vida de Adão, ele não seria alma vivente, ele seria uma estátua de barro. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem do pó da terra, e ali estava uma estátua de barro, quando de repente Deus sopra sobre suas narinas, e imediatamente o fôlego da vida passa para os pulmões desse homem, e esse homem passa a ser alma vivente. Fôlego é diferente de alma. A palavra fôlego aqui, o fôlego da vida, na verdade, quando fala soprou em suas narinas o fôlego da vida, é a palavra ruá. Em hebraico significa vento. Então Deus soprou o vento, que traz o vento da vida, e o homem se tornou nefesh, alma. Então tem duas palavras diferentes aqui: ruá, sopro, fôlego, e nefesh, alma, alma vivente. Portanto, a palavra de Deus está claramente nos mostrando que existe um sopro inaugural na sua vida e na minha vida. Um sopro onde tudo começou. Um sopro que deu origem a todas as coisas na vida humana. Esse sopro inaugural foi dado às narinas de Adão, e desde então o homem não vive mais sem esse fôlego. Não existe ser humano que viva sem respirar. Existe também a verdade que esse é o sopro original. Nós não podemos forjar esse sopro, nós não podemos levantar esse sopro, nós não podemos imitar esse sopro. Esse é o sopro da vida. Esse é o sopro dado por Deus, concedido ao ser humano. Portanto, duas verdades para mim aqui são claras: que o homem não pode viver sem um fôlego de vida, e que o homem não pode desprezar o sopro do Espírito sobre a sua vida. Como que a gente pode entender isso? Irmãos, existe uma tradição rabínica linda. Tradição rabínica não é bíblica, tá bom? É tradição. Eles tentaram interpretar qual era a origem do nome de Deus. E se essa tradição for verdade mesmo, e a gente vai descobrir lá no céu, vai ser algo maravilhoso que faz muito sentido. O homem não vive sem o sopro de Deus. O homem não vive sem a verdade de Deus. O homem não vive sem Deus. Agora, os rabinos foram interpretar o nome de Deus. Esse nome é bonito. É um nome que se chama Iavé. Iavé, nós chamamos isso no nosso vocabulário. Os testemunhos de Jeová dizem que é Jeová. Outros dizem que é Jafé. Outros dizem que é Iehova, como nós cantamos. Iehova, lembra? Nós não sabemos qual é a pronúncia. Por quê? Porque esse é um nome santo de Deus, é um nome impronunciável. Em Êxodo capítulo 20, Deus diz para o povo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E com medo disso, o que eles fizeram? Eles pararam de pronunciar esse nome. Então, não tomarás o nome do teu Deus em vão, então vamos parar de colocar esse nome. Então eles colocaram qual nome no lugar dessas palavras? Adonai. Então, todas as vezes que eles chegavam nessa palavra, eles chamavam Adonai, porque eles não queriam tomar o nome de Deus em vão. Para você ter uma ideia como esse nome era santo, todo judeu que ia transcrever passagens das Escrituras para um outro pergaminho ou papiro, quando chegava nesse nome, ele levantava, fazia oração e lavava suas mãos, para poder continuar a escrita do pergaminho. Todas as vezes que chegava nesse nome, ele ajoelhava, orava, lavava suas mãos e continuava a cópia das Escrituras. Portanto, esse nome ele foi perdendo a pronúncia, porque ninguém mais pronunciava. O hebraico é a língua mais concisa do mundo, ela não tem vogais, ela só tem consoantes. Então, vocês estão vendo lá como pronunciar isso. O hebraico é escrito da direita para a esquerda, ao contrário, como as línguas orientais. Então, eu estou colocando ali da esquerda para a direita em português, ficaria YHWH. Como pronunciar isso, irmãos? Como pronunciar? Se perdeu entre os rabinos, se perdeu entre os judeus, se perdeu entre as gerações. 3, 4 milênios dessa palavra se perderam e a gente não sabe mais como pronunciar. Se é Javé, Iavé, Iehova, Jeová, nós simplesmente não sabemos.
Aí os rabinos estão estudando e vendo como que essa palavra se aplica. Por que que esse é o nome de Deus? E eles chegam em Êxodo, capítulo de número 3, onde o Moisés vai ter uma experiência com o próprio Deus. E nessa experiência com o próprio Deus, o Moisés faz uma pergunta absurda. Ele fala assim: Senhor, eu vou lá falar com o faraó, mas se eles perguntarem o seu nome, o que que eu digo? Qual é o seu nome? E Deus dá essa palavra para ele: eu sou o que sou. Essa palavra começa com essas raízes aqui, YHWH. Os rabinos entendem que quando Deus diz eu sou o que sou, Ele está dizendo o seu próprio nome. E esse nome seria Yahvé. Só que esse nome nós não temos a pronúncia. Então os rabinos vão entender o seguinte: quando Deus falou para o Moisés o que ele era, o Moisés pergunta: Deus, qual é o seu nome? E Deus fala para Moisés: respira, respira, esse é o meu nome. Porque essa palavra seria para a tradição uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É um som que imita, é uma palavra que imita um som. Isso é uma onomatopeia, uma palavra que imita um som. Splash, splash, toque, 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 é uma onomatopeia. Então Deus está usando uma onomatopeia para comunicar a sua verdade essencial para Moisés. E segundo a tradição rabínica, eles dizem o seguinte: quando Deus fala o nome dele para Moisés, então ele fala assim: o meu nome é... Então, se nós formos levar a sério isso, e se isso de verdade pode comunicar para nós o que Deus está comunicando para Moisés naquele tempo, Deus está dizendo para Moisés: sabe quem eu sou, Moisés? Sabe qual é o meu nome? Respire, eu sou o fôlego da vida, eu sou o autor da história, eu sou o criador do universo, eu sou aquele que passa pelos seus pulmões e que dá a vida para você e a todos os seres viventes. Portanto, cada vez que você respira, você está dizendo o meu nome. Quer saber o meu nome, Moisés? Respira, eu sou o Yah. Que lindo isso! Que maravilhoso, porque se isso for verdade, irmãos, nesse exato momento, 7 bilhões de pessoas, o pedófilo, o criminoso, o marginal, o crente, o budista, o muçulmano, 7 bilhões de pessoas, o ateu, o agnóstico, o deísta, 7 bilhões de pessoas nesse exato momento, 16 vezes por minuto, estão pronunciando, ainda que inconscientemente, estão dizendo de onde eles vieram, estão dizendo a razão das suas vidas, ainda que inconscientemente, ainda que dobrado a Alá, ainda que dobrado a Maomé, seguindo religiões orientais, ainda que fazendo sacrifícios humanos, ainda assim, 16 vezes por minuto, eles estão dizendo: Ele é o meu Criador, é Yah, esse é o nome que foi impresso na minha vida, é o nome de Deus, o Criador. Irmãos, que isso? Essa é a palavra do fôlego da vida, é a palavra da existência, porque se não fosse esse ar transmitido a nós, seríamos 7 bilhões de estátuas de barro. O que eu aprendo disso é que o sopro de Deus é que nos dá vida, e nós não podemos viver sem esse fôlego. É o sopro de Deus que nos dá vida, e nós não podemos viver sem esse fôlego. Agora olha que interessante. Jesus, ele se move intencionalmente nos evangelhos. Jesus, ele se move com um propósito no evangelho. Jesus nunca se move ao acaso. Nada pega Jesus desprevenido ou de surpresa
e ele tem que refazer, improvisar alguma situação. Nada, tudo é propósito, tudo é programado na vida de Jesus, o Mestre. Nesses seus 3 anos e meio de ministério eficaz na face da terra. E no momento mais crucial da vida dos discípulos, os discípulos estão trancados dentro de um quartinho, estão com medo dos judeus. Jesus havia sido morto, estava sepultado. Eles ainda não tinham aquela notícia que talvez mudaria a sua história, de que Jesus estava presente entre eles. Sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas ainda estavam com medo, inseguros, preocupados, temerosos, estavam perseguidos pelos judeus, estavam trancados, um pequeno grupo. E a palavra de Deus diz que Jesus ultrapassou as paredes, entrou no meio deles e disse: paz seja convosco. E Jesus ministra pela primeira vez aqueles discípulos como ressurreto. A primeira coisa que Jesus faz quando ele ressurgiu dentre os mortos e visitou seus discípulos foi exatamente isso que nós vamos ver agora. João 20, 22. Jesus se apresenta aos discípulos e faz assim: com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Irmãos, Jesus faz algo surpreendente aqui. Jesus faz algo interessante aqui. E não é ocasional, não é improviso, é determinante, é proposital. Jesus sopra sobre os discípulos. Qual é o sentido de Jesus soprar sobre os discípulos, irmãos? Nós cremos na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que são iguais e estão eternamente com o Pai desde toda a eternidade, estão juntos e vivem em plena comunhão. Quando o Pai faz o Adão do barro e sopra sobre as narinas para dar fôlego de vida, quem está vendo a ação do Pai? O Filho. Jesus está presente na criação do homem. Jesus vê o Pai soprando o fôlego de vida e trazendo a existência para o homem. Agora Jesus tem a autoridade de iniciar e inaugurar a sua igreja. A igreja precisa de um sopro original que venha de Deus e que lhe dê identidade. A igreja precisa de um sopro inaugural que dê o seu início e marque o seu surgimento. Jesus simplesmente não os envia. Jesus não simplesmente diz vá. Jesus simplesmente não diz começou a igreja. Jesus sopra sobre eles. E quando Jesus sopra sobre eles, Ele está comunicando uma mensagem, Ele está trazendo uma diretriz, está orientando o que seria a igreja. Que mensagem é essa que Jesus está fazendo? Que mensagem é essa que Jesus está trazendo? É a mensagem da criação, meus irmãos. É correspondente à criação. Assim como o homem não vive sem o fôlego de Deus dado em seus pulmões, assim a igreja não vive sem o sopro do Espírito Santo sobre ela. Na primeira é o Pai criando a humanidade, no segundo é o Filho criando a igreja. Na primeira é o Pai dando início à vida, no segundo é o Filho trazendo o surgimento da igreja. Na primeira, Adão representa a humanidade, no segundo, os discípulos representam a igreja. Na primeira, Deus sopra sobre as narinas de um homem, na segunda, Deus sopra sobre uma comunidade de discípulos. Na primeira, faz o homem viver, na segunda, faz a igreja se levantar. Na primeira é o fôlego de vida que nos mantém em pé, na segunda é o Espírito Santo que nos sustenta. Na primeira é o Criador que sopra sobre a criação, e na segunda é o noivo que sopra sobre a igreja. A igreja não vive sem o fôlego, a igreja não vive sem o sopro do Espírito Santo. O que Jesus está comunicando é que o sopro aconteceu para dar vida ao homem, e o sopro aconteceu para dar vida à igreja. A igreja não pode viver sem o sopro, sem o vento do Espírito Santo. Não dá para fazer seminário de oração se a gente não partir dessa verdade básica. Não dá para a gente falar sobre oração
se a gente não partir da verdade essencial. Não dá para construir uma casa se a gente não começar pelos alicerces. Ninguém faz uma casa pelo telhado. Nós começamos pelas bases fundamentais para que vão mantê-la em pé, na qual poderemos colocar o telhado. Não dá para falar, irmãos, de oração, vida de oração, vida de intimidade com Deus, se nem o Espírito Santo nós recebemos verdadeiramente no nosso coração. Por isso eu quero voltar à imagem inicial, porque o que eu entendo é que essas duas mensagens são paralelas. O sopro está presente na criação da humanidade, está presente na criação da igreja. Foi o sopro de Deus que deu vida ao homem, é o sopro do Espírito que dá vida à igreja. Agora eu quero voltar à imagem inicial de perder o fôlego. Lembra que nós estávamos falando aqui? Pensa comigo. Quando falta o ar, a impressão é que a vida está indo embora. Agora esse é o risco como comunidade, sabia também? Esse é o nosso risco como igreja. Esse é o nosso risco como discípulos de Jesus. O risco de a gente viver tão entusiasmado com nossos balões de oxigênio forjados pelas nossas programações e deixarmos de viver verdadeiramente aos pés de Jesus, que pode nos dar o fôlego da vida como igreja. Quantos de vocês entraram aqui essa noite com a sensação de que o fôlego está acabando? Quantos de vocês entraram com a sensação de que estão sem ar? Não. Seus pulmões estão funcionando bem. Seus brônquios estão dilatando, os alvéolos estão trabalhando, sua mente está sendo oxigenada, seu cérebro, a corrente sanguínea está sendo hidratada pelo oxigênio, está tudo ok com você fisicamente. Você se coloca em pé, você respira fundo. Está tudo bem comigo, pastor, mas eu quero perguntar aí com a sua alma e a sua fé. Você também não tem a sensação de que alguma coisa está pegando a sua garganta, a sensação de estar sendo sufocado, a sensação de entrar aqui nesse lugar, a sensação de ver pessoas levantando as mãos, a sensação de ver pessoas quebrantadas ao seu lado, e você dizer, pelo amor de Deus, eu não sinto isso, eu não vejo isso, meu coração se endureceu, pelo amor de Deus, está faltando ar, está faltando ar. Quantos de vocês essa noite não entraram com essa sensação? E eu preciso lhe alertar essa noite, não vai ser mais um culto que vai refrigerar a sua alma, não vai ser mais um evento que vai trazer o oxigênio para o seu coração. Esse oxigênio só vem do Espírito Santo, que traz vida ao seu coração, que traz vida à sua alma débil. Irmãos, nós temos o risco de entrarmos aqui e continuarmos com a sensação de falta de ar. Nós temos o risco de cantar, de adorar, de bater palmas. Nós temos o risco de promover eventos e sairmos daqui ainda com falta de ar. A nossa vida não é hidratada pelo sopro do Espírito. O casamento não vive a dimensão do sopro do Espírito. O trabalho não vive a dimensão do sopro do Espírito. A sua vida de crente não vive a dimensão do sopro do Espírito. É só sair pela porta, começa a reclamação, a lamuriação, a crítica. É só sair pela porta, começa o pessimismo, a maledicência, a blasfêmia. E qual é o sentido de estarmos aqui? Não é para cada um tomar um pouquinho do seu balão de oxigênio e sair para depois viver em ritmo de UTI e retornar aqui novamente como paciente. A ideia é que você tenha alta em nome de Jesus, tenha alta em nome de Jesus, que você receba o fôlego de vida que vai sustentar sua vida emocional, sustentar seu casamento, sustentar sua história e sustentar essa igreja. Irmãos, eu estou cansado de viver de balão de oxigênio. Eu estou cansado de ser balão de oxigênio para a comunidade. Uma pessoa onde se olha, se vê, se idealiza, dizendo, não, o pastor Denis, ele vai dar o oxigênio que a gente precisa. Não, eu não posso dar isso para você. Eu posso apontar onde está, mas não posso te dar. Isso é você que recebe pela fé, pela presença do Espírito Santo. É Ele que oxigena a sua vida. É Ele que hidrata a sua alma. É Ele que resolve esse problema do seu coração. Por isso, irmãos, às vezes nós estamos nos reunindo em plenas programações. Às vezes nós estamos na vitalidade dos nossos eventos, mas a gente está sem o sopro. Às vezes a gente está fazendo vigília sem sopro, reunião de oração sem sopro, momento de oração sem sopro, intercessão sem sopro, culto sem sopro, dança sem sopro, louvor sem sopro, visitação sem sopro. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Qual o propósito de nos reunirmos aqui? Porque pode ser que nós estejamos sem fôlego, perto
perto da igreja, mais longe de Deus. Pode ser que a gente esteja sem fôlego, perto do homem, mais distante de Deus. Pode ser que a gente esteja sem fôlego, próximo da doutrina, mas longe da paixão. Pode ser que a gente esteja sem fôlego e talvez nem perceba mais isso. Talvez o seu balão de oxigênio está fazendo um trabalho tão bom com você que você nem sente mais a necessidade de buscar o Espírito Santo, de amar a Deus, de se envolver com Jesus e de andar na presença dele. Por isso esse é um alerta, é um lembrete para todos nós aqui essa noite. Podemos estar com uma bela estrutura, podemos estar com uma bela organização e ainda assim vivemos sem a dimensão do sopro do Espírito Santo. Como a igreja tem origem em Jesus, a gente precisa se lembrar que a gente não pode viver sem o sopro do Espírito Santo. Isso me faz lembrar um outro texto das Escrituras. Ezequiel capítulo de número 37, tem um texto interessantíssimo, quando o Ezequiel é colocado no meio de um vale de ossos secos, e no meio daquele vale de ossos secos, Deus fala para ele: Ezequiel, por um acaso esse vale é possível esses ossos reviverem? Ezequiel não quer falar nada, não quer ficar sem responder, mas também ele fala: Senhor, o senhor sabe. E Deus fala: profetiza, Ezequiel. Profetiza para que haja então tendões nesses ossos. Profetiza para que haja vida nesse vale. E aqueles milhares, centenas de milhares de ossos, então naquele vale de ossos secos, de repente o Ezequiel começa a profetizar e aqueles ossos começam a fazer um ruído. A Bíblia fala em Ezequiel 37, versículo 7 e 8, de que houve um barulho de osso batendo com osso. Tec, 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 tec. E começou o ruído, um barulho. Começou a crescer carne. Começou a crescer tendões. Mas não havia neles o sopro. Não havia neles o ruar. Não havia neles o fôlego. Não dá para negar, queridos. A gente tem ouvido barulho. Não dá para negar. O nosso vale de ossos secos, alguns já têm tendões. Não dá para negar. No nosso vale de ossos secos, alguns já estão com uma carne. Não dá para negar que no meio do ambiente evangélico atual já tem bastante barulho. Tem artista gospel, tem cantor gospel, tem evento gospel. Não dá para negar que a gente tem ouvido algum barulho no meio evangélico. Não dá para negar que a gente tem ouvido algum barulho na IPI de Sertanópolis. Não dá para negar que existe um burburinho. Não dá para negar que um ruído está acontecendo. A pergunta é: se não se colocar em pé, o que será? Porque não adianta ser barulho, não adianta ser ruído. Tem que ter fôlego, tem que ter sopro. Não dá, irmãos. Não dá para ficar promovendo ruído. Eu não sou pastor de promover ruído. Eu não quero ministério de promoção de ruído. Eu não quero viver barulho evangélico. Eu quero ver vidas se levantando, homens se levantando do seu estado de miséria, pessoas saindo do estado de pornografia para de santidade. Eu quero ver jovens santos no seu namoro. Eu quero ver homens e mulheres que se amam no seu lar. Eu quero ver crentes consagrados que amam Jesus. Não são perfeitos, mas amam Jesus sobre todas as coisas. Eu quero ver uma igreja que vibra quando se fala do nome de Jesus. Uma igreja que ama quando se fala das pessoas. Uma igreja que serve quando se fala de Sertanópolis. Eu quero não ver barulho. Eu não quero mais ouvir ruídos. Eu quero o exército em pé. Eu preciso ficar em pé. Nós precisamos nos colocar em pé. Sem o fôlego de vida que vem do Espírito Santo sobre a igreja, tudo é uma profecia que gera barulho, que gera movimento. Tem movimento, hein? Ô pastor, tem aí o Celebra Kids, tem aí a IBF, tem aí a atividade com os jovens, tem aí o seminário de oração, tem evento, hein, pastor? Está movimentada a igreja, hein? Movimento não é sinônimo de avivamento. O templo estava muito movimentado nos tempos de Jesus. Jesus entrou e derrubou tudo. Tudo. Não ficou pedra sobre pedra lá. Não ficou mesa sobre mesa, melhor dizendo. Até os cambistas tiveram que sair correndo lá juntando suas moedas. Movimento não é sinônimo de avivamento. Movimento não é sinônimo que o fôlego está subindo, está passando. E, sem dúvida a gente tem ouvido ruído. Mas ainda o exército não se
se levantou. Parece que o exército ainda não se colocou em pé. Parece que o exército ainda não assumiu sua posição. Porque se o fôlego não vier, é um exército dobrado, prostrado, deprimente, caído, debruçado, curvado, rendido. Enquanto não vier o fôlego, irmãos, o pecado vai ser um gigante, indestrutível. Enquanto não vier o pecado, enquanto não vier o fôlego, o divórcio vai ser o melhor caminho. Enquanto não vier o fôlego, a rebelião dos filhos é algo natural. Enquanto não vier o fôlego, a crítica é algo que é importante. Enquanto não vier o fôlego, a frieza, a religiosidade, a dureza continua dominando seu coração. Enquanto não vier o fôlego, tem tendão, tem carne, mas não se coloca em pé. E nesses poucos anos de ministérios, o Senhor tem me dado a graça de ter o discernimento espiritual, de ver e de antever situações de pessoas e famílias, de crentes e discípulos que ainda não estão em pé. E eu queria convidar você nessa noite a entender que nós profetizaremos sobre a sua vida, mas é hora de passar do tendão, passar da carne e se colocar em pé. Porque Deus continua com Ezequiel. Ezequiel olha e fala: Deus, e aí? Você viu o barulho? Eu fico imaginando Ezequiel até meio, né, feliz com aquela situação. Viu o movimento, Senhor? É nóis, hein? Tá tudo beleza? Barulho aí, você viu? Já tem carne, já tem tendão. E Deus fala para Ezequiel: não para por aí não. Não acabou aí não. Profetiza dos quatro ventos e diga: vem, ó sopro de Deus, e entre nesses corpos para que vivam. Para que vivam. É isso que nós precisamos, do sopro de Deus na sua comunidade, do sopro de Deus na igreja, fazendo ela uma igreja viva, fazendo ela uma igreja exuberante, fazendo ela não uma igreja perfeita, mas uma igreja que é viçosa, uma igreja que tem vibração, que tem vida em si. Irmãos, tem muita coisa morta em nossa vida, tem muita coisa destruída em nossa vida, tem muita coisa cadavérica em nossa vida, tem muita atuação esquelética no nosso crenteza, irmãos. Tem muita coisa que está moribunda na nossa atuação. Está na hora de nós nos levantarmos, está na hora de nós pensarmos o que é viver com Jesus, o que é amar a Jesus. Não dá para ficar enfeitando cadáver. Não dá. A gente enfeita o cadáver com uma música, a gente enfeita o cadáver com um vídeo, a gente enfeita o cadáver com um banner, a gente enfeita o cadáver com uma pincelada de religiosidade. Mas não dá para ficar enfeitando cadáver. Porque a verdade que eu entendo disso é: a gente pode até enfeitar um defunto, mas isso não muda a realidade de que ele ainda é um cadáver. Vocês já viram um defunto bonitinho? Não tem? Tem defunto mais feinho, mais bonitinho. Eu já fiz vários velórios. Você olha, o defunto está bem caidinho, bem judiado. Não trataram bem lá na funerária. Colocaram a gravata torta, o paletó descorado, não pentearam o cabelinho, não passaram a base, deixaram ali escorrer um pouquinho de sangue ali no nariz, não fizeram um bom trabalho. Tem um cadáver mais feio. Aí a gente fala: vamos dar uma melhorada no cadáver. Então vamos comprar um terno de marca. Quem sabe um Giorgio Armani, né? Ou quem sabe a gente possa passar nele um perfume Bulgari. Quem sabe um relógio da Rolex vai ficar melhor para ele. Tem que ficar mais aparentado, né? Flores da última moda. Bom, flores da última época, flores da época, isso, vamos colocar flores da época.
passa um gelzinho no cabelo, passa uma plumagem ali, fica bonitinho, caprichado. Olha aí, olha que lindo o nosso cadáver. Nossa, que lindo o cadáver. Mas não mudou, ele continua defunto, ele não respira. Irmãos, a gente está brincando de igreja, de enfeitar defunto. A gente brinca de igreja de ficar passando maquiagem em cadáver. Parece que não vai, parece que a gente não anda, a gente não progride. Eu venho nas celebrações, venho no culto, eu falo, Senhor, e eu saio, eu falo, Senhor, o Senhor gostou do meu louvor? Ele diz para mim, foi um defunto bem enfeitadinho hoje. Eu saio das celebrações, chego na minha casa e falo, o Senhor gostou hoje do que eu fiz para o Senhor? E Deus fala, foi um cadáver bem arrumadinho hoje, você deu uma melhorada, mas não muda o resultado final. Ainda não respira, ainda não se levantou. Irmãos, tem muita coisa enfeitada hoje, mas está sem vento. Sabe o que a igreja tem de monte hoje? É evento, mas não tem mais vento. A gente só tem evento. A gente não tem mais vento. É evento disso, evento para homem, evento para mulher, evento para criança, evento para adulto, evento para não sei o quê, evento não sei o quê, e vai para as tribos, evento. Pastor, que tal a gente fazer um evento assim? Vamos fazer evento. A gente tem evento de sobra, inclusive o mercado gospel está se valorizando nisso. O que está nos faltando é vento. Porque se a gente tivesse vento, talvez a gente teria menos evento. Mas a história não para por aí. A história continua. Porque uma verdade incontestável é que a nossa origem está em Deus como igreja. O que significa? Que o sopro do Espírito Santo vem de Deus para nós. E um texto que mostra muito claramente isso é Atos capítulo 2. Você lembra de Atos capítulo 2? Os discípulos estão mais uma vez reunidos. Mais uma vez com medo. Não tinham saído ainda do cenáculo. Estavam lá com medo, cabisbaixo, temerosos. E aí vem Jesus, se coloca no meio deles. Ou melhor, agora não vem mais Jesus. Vem agora um sopro. Vem agora um vento do céu, certo? Não, errado. Não vem um vento. O texto diz em Atos capítulo 2 que veio um som como de um vento impetuoso. Lembra disso? Um som como de um vento impetuoso. Olha que interessante. Não veio vento, irmãos. O cabelo das irmãs não esvoaçou. Ficou tudo ajustadinho. O cabelo dos varões ficou tudo arrumadinho. Ninguém balançou as vestes, não houve bater das janelas, a porta não bateu. Não teve vento no Pentecostes, irmão. Não teve vento. Sabe o que teve? Som como de um vento impetuoso. Aqui de novo, Jesus usando a estratégia da comunicação da mensagem. A igreja não é a igreja de dentro, a igreja não é a igreja das portas trancadas, a igreja não é da janela fechada, a igreja não é a igreja do medo da unção, a igreja não é o medo do amanhã, a igreja é a igreja do vento do Espírito. Porque quando vem um som como de um vento impetuoso, qual é o som do vento, meus irmãos? Qual é o som do vento? Ruá, ruá, ruá. Ruá, ruá, ruá. Lembrou alguma coisa? Lembrou alguma coisa? Ruá é o termo hebraico que também é uma onomatopeia para falar de vento. Quando o vento vem do alto, quando o som do vento, Deus está comunicando à igreja: a origem de vocês é ruá, a origem de vocês é o vento, a origem de vocês está em mim, a origem de vocês está na minha presença, a origem de vocês é ruá, é ruá. Sou eu quem fortaleço a igreja, sou eu quem anima a igreja. A igreja não tem origem no pastor Denis, a igreja não tem origem no pastor João, no pastor Zambissa, a igreja não tem origem no Eduardo Carlos Pereira, fundador do presbiterianismo no Brasil. A igreja não tem origem em João Calvino, a igreja não tem origem em Martinho Lutero, a igreja não tem origem em Pedro, nem Tiago, nem João, muito menos no barquinho. A igreja tem origem no vento do Espírito Santo, no ruá de Deus. Por isso eu posso passar, homens podem passar nesse lugar, mas o vento do Espírito Santo não pode passar nunca mais nessa comunidade. Não pode passar. Irmãos, eu posso estar aqui hoje como não posso estar. Pastores vêm e vão. Pastores não são pastores, eles estão pastores. Mas você não pode permitir que o vento vá embora. Você não pode permitir que o ruá vá embora, porque a sua origem não está em homens.
Sua origem está no ruá, no vento de Deus, a dimensão do Espírito. E para concluir, o vento de Deus, ele tem uma característica muito preciosa, que é as duas passagens que eu falei com vocês, eu vou colocar em paralelo para você não perder a didática. E agora citar o João 3,8 para ver se a gente fecha. O sopro novamente aparece com Jesus. Nicodemos tem um encontro com Jesus e Jesus fala para ele qual é a essência da vida na fé, qual é a essência da comunidade do Espírito. E Jesus diz: o vento sopra, o ruá venta, onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Sabe o que significa isso? Nós temos uma redundância aqui na língua original. Se a gente fosse traduzir literalmente era: o vento venta. Que nem quando a gente fala: vou sair para fora, vou entrar para dentro, vou subir para cima. O vento venta. É uma redundância proposital para mostrar que não é um vento de soprar. O vento aqui é o Espírito Santo. O vento é uma pessoa. Então ele usa o nome da pessoa no lugar do vento. Entendeu? Desculpe, o nome do vento no lugar da pessoa. Então, o Espírito sopra onde quer. Entendeu? Porque se for colocar o vento é redundância. E os autores bíblicos são cuidadosos em relação a isso. Eles não são bobos, não são iletrados, não. O vento, o Espírito sopra onde quer. E como que é a característica do Espírito? Primeiro, o Espírito sopra onde quer. O que isso significa? Que ele é livre. O Espírito Santo é livre. O Espírito Santo sopra onde ele quer. Eu não posso deter, irmãos. Eu não posso direcionar. Eu não posso impedir o Espírito Santo. Eu não posso manipulá-lo. Eu não posso colocar uma faixa na frente da igreja e dizer: hoje, grande mover do Espírito Santo. Eu não tenho autorização para isso. Eu não posso manipular. O Espírito Santo é livre. Atos capítulo 2. Veio do céu, de repente, um som como de um vento impetuoso. Como é que vem a ação do Espírito Santo? É de repente, para tirar da mão do homem, para tirar da orientação humana. O Espírito Santo é livre. A gente não pode manipulá-lo, a gente não pode colocar nos nossos preconceitos, a gente não pode colocar dentro da nossa doutrina. Ele não cabe dentro da nossa igreja. Ele é muito maior que isso, ele é muito mais livre. O Espírito Santo é livre. Eu não posso manipulá-lo. Por isso a minha oração é que ele venha antes de acabar esse sermão. A minha oração é que ele tome essa igreja antes de acabar esse culto. A minha oração é que ele te pegue ainda indo embora para sua casa e um choro compulsivo entre no seu coração e você veja que ele é real e é seu amigo. A minha oração é que ele venha de repente, ele não venha nos momentos pré-determinados, mas que ele venha de repente na hora dele, que é aí que é bom. Aí que a gente sabe que é dele, nas horas mais inusitadas. O Espírito Santo é livre, porque ele vai onde quer. Não somente isso, o Espírito Santo, além de ser livre, conforme diz segundo Coríntios capítulo 3, o versículo de número 17, onde está o Espírito Santo, aí está a liberdade. Ele é livre, mas além disso, o Espírito Santo é misterioso. Não dá para ficar mantendo o Espírito Santo no meu compêndio doutrinário, irmãos. Entendeu? Muito antes do Espírito Santo ser uma doutrina na igreja, ele era uma experiência, diz os teólogos reformados. Sabe o que hoje o Espírito Santo para nós é? Uma doutrina e não é mais experiência. A gente não tem vida de oração. Não sabe por quê? Porque a gente se relaciona com uma doutrina e não com uma pessoa. Sabe por que a gente não ora mais? Porque uma doutrina faz parte da nossa igreja e não uma pessoa. A gente fica preocupado com a doutrina e a gente se esquece de relacionar com a pessoa. Imagina eu com a minha esposa. Lá estamos nós. Novamente. Você permite? Tá dando risada por quê? E eu
fico lá preocupado com o meu casamento. Como ser um bom marido? Então eu lavo a louça, eu limpo a casa, eu ligo para saber como ela está, eu mando flores no dia do nosso aniversário de casamento, eu faço a minha parte romântica e eu fico assim, me preocupado em cuidar do meu casamento. E quando ela quer conversar comigo, eu falo: eu não tenho tempo para você, mas eu amo meu casamento, eu gosto muito do meu casamento, acho que meu casamento é a coisa mais importante para a minha vida. O casamento, sem o casamento eu não seria quem eu sou, sem o casamento eu não teria o que eu tenho. O casamento é fundamental para mim, mas eu não me relaciono com a minha esposa. Como é que isso pode ser verdade? Não existe isso. Eu me relaciono com o casamento e com a minha esposa. O que nós fizemos foi inverter. Nós casamos com a doutrina e esquecemos de relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Não pode, pastor. Pastor, aquilo lá eu já sei, é de igreja pentecostal. Pastor, aquele negócio lá de falar alto, eu já sei, já conheço. Os irmãos lá daquela igreja do Reprepré, e vai, e tal, e não sei o que. Irmãos, o Espírito Santo não é uma doutrina para ser experimentada, é uma pessoa para a gente conhecer. O Espírito Santo é misterioso. Ele vai além do que eu posso dizer para você desse púlpito, e ele não se restringe ao que você aprendeu até hoje sobre ele. Você pode ler todos os livros de teologia, o Espírito Santo é muito mais que isso. Não coloque ele na sua caixinha, senão você nunca vai experimentá-lo. Nunca vai experimentar. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo ser misterioso. Deixa ele afetar nossas organizações. Deixa ele afetar nossa eclesiologia. Deixa ele afetar nossa burocratização. Deixa ele afetar nossa hipocrisia burocrática. Deixa ele afetar. Deixa ele afetar. Que essa é a melhor coisa que acontece quando o Espírito Santo vem e acaba com a nossa humanidade controladora, manipuladora de igreja. Deixa o Espírito Santo afetar. Deixa ele ser quem ele quer ser na vida da igreja e na nossa vida. Mas o Espírito Santo, além de tudo, e aí é o último, né? Primeiro, ele é livre. Segundo, ele é misterioso. Terceiro, ele é perceptível. Ouve a sua voz. Tem que perceber, irmãos. Tem que se revelar. O Espírito Santo se revela. Você como esposa, você como maridão, você como filhão, você como crente, você como servo na igreja. O Espírito Santo, ele se revela em você. Não dá para dizer eu estou com o Espírito Santo e não manifestar isso no dia a dia. Não dá para dizer que o Espírito Santo habita em você e não tem uma vida genuína com ele. O Espírito Santo é perceptível. Alguém vai ver essa mudança. Alguém vai ver essa mudança. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Estou encerrando com vocês aqui
concluindo, o que Jesus estava fazendo com seus discípulos em João 20 é o seguinte: cerimônia de envio. Vamos enviar a igreja para o mundo. E o que Jesus faz? Jesus envia a igreja soprando. Por quê? Porque ele sabe que é o sopro que sustenta a igreja. E nós esquecemos disso, irmãos. Nós estamos indo para o mundo sem ser enviados. Nós estamos indo para a batalha sem ser responsabilizados antes. Nós estamos assumindo compromisso sem antes sermos tomados pela presença. Queridos irmãos, não dá para ser igreja sem o sopro do Espírito Santo. Não vamos cair nesse erro. Eu não quero cair nesse erro com você aqui nesse lugar. Não quero te enganar. Eu não quero fantasiar. Não dá para ser igreja sem o Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é como Adão sem o sopro, é um boneco de barro. A igreja sem o Espírito Santo é uma instituição fadada ao fracasso, é falida.